as operações com os vetores. Vamos começar do mais simples e depois a gente vai dificultando, tá? Então, operações. A primeira coisa que a gente faz é somar vetores que têm a mesma direção. O que é isso? O que são vetores na mesma direção? São vetores que são paralelos. Como que a gente faz essa operação? Bom, mesma direção, aí você olha se eles têm o mesmo sentido. Igual aqui, ó. O A e o B têm o mesmo sentido. O D e o C não. O D aponta para leste e o C aponta para o leste. Então é sentido oposto. Quando eles estiverem no mesmo sentido, você soma os módulos. Então você pega o módulo de A, soma com o módulo de D e acha o vetor resultante, que a gente pode chamar de R aqui durante essa aula. Então, aqui o vetor resultante seria a soma do módulo de E mais o módulo de F, que daria o vetor resultante. Quando eu escrevo o nome do vetor sem a setinha em cima, eu estou querendo falar do módulo dele. Seria a mesma coisa de eu escrever isso aqui, ó. Módulo de A mais módulo de B. Então, quando eu falo A com a setinha em cima, eu estou falando de vetor A. Quando eu falo A sem a setinha, eu estou falando do módulo. Quando é no sentido oposto, a resultante é o maior vetor menos o menor vetor. Nesse caso aqui, é o D menos o C, que vai dar o valor da resultante. Então, lembra, você vai pegar o maior vetor e subtrair o menor vetor. E vai achar o vetor R. Eu vou dar exemplos aqui com números, tá? E vou fazer, mexendo nos vetorzinhos para vocês verem. Vamos fingir que eu tenho um vetor A e um vetor B. Esse é o vetor A e esse é o vetor B. E eu quero achar quanto vale A mais B, vetorialmente falando. Para eu fazer isso, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar o vetor A, tá vendo? O vetor ele tem essa possibilidade, você pode transportar ele para onde você quiser, contanto que você não mude a direção e o sentido. Peguei o A, peguei o B. Eu vou pegar esse vetor B e vou colocar ele começando no finalzinho do A. Esse é o vetor A mais o vetor B, que está em sequência do vetor B. Qual que é o resultado? Qual é a resultante disso? Você pega do início do A ao final do B. Do início do A ao final do B, a gente tem o vetor R, que é o resultado da soma de A mais B. Certo? Por isso que eu somo os módulos. Então, o módulo de R é a soma do módulo de A mais o módulo de B. Imagina que fosse um deslocamento. Se você andasse 2 km para leste, seguido de 1 km para leste, o total seria 3 km para leste. Então, é por isso que a gente soma os módulos nesse caso. Lembrando que sem a setinha em cima significa módulo do vetor. Agora, imagina que eu tivesse aqui, ó, se fosse diferente. Fosse o vetor A e o vetor B, ambos paralelos. Tá? Então, esse é o vetor A e esse é o vetor B. Eu quero fazer, então, a soma vetorial. Muito aluno confunde isso aqui. Ó. Quando eu falo que eu quero o A mais o B, eu estou falando que eu vou fazer o vetor A, interagir com o vetor B. Eu não estou falando de módulos. A soma vetorial, essa operação, ela pode acabar numa subtração de módulos, que é o que vai acontecer. Mas aqui eu vou adicionar o vetor B ao vetor A. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar esse vetor A, selecionar ele, e vou trazer ele para cá. Ó. Então, vou pegar aqui. Ó. Agora eu quero A mais B. Eu vou pegar o vetor A, trazer aqui para cima. Só que quando eu adicionar o vetor B a ele, que é o quê? Que é pegar e colocar o B no final do vetor A. Tá vendo? Ó? Eu vou colocar eles, não vou colocar exatamente em cima não para não confundir, mas ó, vou colocar bem pertinho. No final do A
aparece o vetor B. O que é o resultado desses dois? A resultante, o R. Quem é o vetor resultante aqui? Ó? Vai do início do A ao final do B. Imagina que fosse um deslocamento, que é sempre mais fácil de você entender. Se você se deslocasse 4 metros para a direita e voltasse 2 metros para a esquerda, o resultado final do seu deslocamento seria o quê? Seria 2 metros para a direita. Então, você sempre liga do início do primeiro vetor ao final do último. E como que eu acho o módulo quando os vetores são contrários? Você faz o quê? O módulo da resultante é o maior vetor menos o maior vetor. E se fossem direções perpendiculares? Perpendiculares significa que o ângulo é de 90 graus entre os vetores. Então, vou pegar aqui dois vetores. Aqui, ó, vou colocar vetor A e aqui eu vou colocar um vetor B. Né? Então, esse é o vetor B e eu quero interagir, somar o vetor A com o vetor B. Lembrando que o ângulo entre eles é de 90 graus. Certo? Direções perpendiculares. O que eu faço? Eu vou espelhar o vetor B aqui no final do A. Eu vou fazer uma reta pontilhada paralela ao vetor B, como se o vetor B estivesse aqui, ó. E vou fazer uma reta paralela, pontilhada aqui, ao vetor A. Então, esse lado aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho que o vetor B. Esse lado aqui, ele tem o mesmo tamanho que o vetor A. Eu só espelhei. Eu criei aqui um paralelogramo, não um retângulo, no caso. Essa regra aqui chama regra do paralelogramo. Depois eu vou enunciar as duas para vocês, tá? Essa aqui é mais tranquila. Regra do paralelogramo. Para fazer essa regra do paralelogramo, os vetores têm que estar começando no mesmo lugar, igual aqui, tá? E você vai traçar a resultante, você vai fazer esse espelhamento, né? Construir um paralelogramo, e a resultante está aqui no meio, sempre na diagonal maior, começando de onde os dois vetores começaram. Então, a resultante está aqui. Essa é a resultante, é o resultado da interação entre os vetores A e B. Agora, presta atenção, o que isso gerou? Gerou um triângulo retângulo. Olha só, esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse lado aqui, ele também é, esse ângulo também é reto. Então, esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, tem um negocinho aqui para fazer, eu descobri isso ontem, ó. Esse triângulo retângulo aqui, ó, tá? A gente pode descobrir o tamanho do R utilizando ele. Teorema de Pitágoras, né, que vocês gostam de falar. Mas olha só, a hipotenusa ao quadrado, que é R, é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. Então, é B ao quadrado mais A ao quadrado. A regra do polígono, ela é diferente porque eu somo os vetores, mas eles não vão estar começando no mesmo lugar. Vai dar na mesma, vocês vão ver por quê. Imagina que eu tenho aqui um vetor A e um vetor B. Eles são perpendiculares entre si. Finge que eles estão perpendiculares. Só que pode trocar. Esse é o vetor A, esse é o vetor B. Só que eu não quero fazer isso aqui. Eu não quero fazer eles começando no mesmo lugar. Eu não quero traçar dois lados e pegar a diagonal maior. Eu quero fazer a regra do polígono. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o vetor A e mover ele não até aqui. Se você mover ele até aqui, ó, é a regra do paralelogramo, que eles vão estar começando no mesmo lugar. Você vai mover ele até aqui. Ó. Vou trocar o nomezinho do lugar. Aí, ó. Você vai mover ele até aqui, para que no final do B eu comece o vetor A. Se você fizer isso, a resultante ela vai estar do início do primeiro vetor ao final do último. Qual que é a diferença da regra do paralelogramo para a regra do polígono? A regra do paralelogramo você só faz de 2 em 2 vetores. Eles têm que estar começando no mesmo lugar. Você monta um quadrado, um retângulo, um paralelogramo ou um losango. Pega a diagonal maior e faz a conta. Tá?
Ela serve para isso, serve para esse ângulos perpendiculares e serve também para qualquer ângulo, que é a próxima coisa que eu vou mostrar. Então, ela tem uma vantagem, ela tem uma fórmula. Qual que é a vantagem da regra do polígono? Bom, você vai sequenciando os vetores. No final de um vetor, você coloca o outro. E aí você liga, fechando um polígono do início do primeiro ao final do último. A vantagem da regra do polígono é que você pode somar quantos vetores você quiser. A regra do paralelogramo é sempre de 2 em 2. Regra do polígono, quantos quiser. Eu vou dar um exemplo da regra do polígono usando quantos vetores a gente quiser. Mas vamos supor que o exercício fala assim, ó, me fala aí quanto que dá A mais B mais C mais D mais E. Se vira. Se você fosse fazer isso com regra do paralelogramo, você tem que fazer A mais B, C mais D, pegar a resultante de A mais B e a resultante de C mais D, fazer a resultante entre as duas e pegar essa nova resultante e fazer com E, porque isso só funciona de 2 em 2, é um trabalho danado, não rola. Agora, se eu for fazer a regra do polígono, tudo que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que sequenciar os vetores. Então, vou colocar aqui, ó, vetor A, vou sequenciar o vetor B, peraí, deixa eu separar isso. Lembra que, opa, eu posso mexer com os vetores, contanto que eu não altere direção e sentido, eu posso mover eles para onde eu quiser. Aqui, ó, vou colocar o B no final do A. Vou pegar o C, que é o que está falando, e colocar no final do B. Vou pegar o D e colocar no final do C. Vou pegar o E e colocar no final do D. Olha que bacana. A mais B mais C mais D mais E. Qual que é a resultante? Basta eu ligar do início do primeiro ao final do último. Olha que simples. Essa é a resultante R. Agora, qual que é o problema? É que eu não tenho uma fórmula em si para achar o valor da resultante R. Só que eu sempre falo para os meus alunos, qualquer vetor pode ser pensado como a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, se o exercício te der um espaço quadriculado, por exemplo, que geralmente aparece, esse vetor R ele pode ser pensado como a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó, que tem um certo valor x e um certo valor y. Então, você sempre vai poder falar que R ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, se você não tiver como descobrir quanto vale x e y, né, se o exercício não tiver um espaço quadriculado e tal, não tem como. Você calcular, a regra do polígono não te dá uma fórmula em si para você saber o resultado final. Tudo que você vai saber é graficamente para onde aponta a resultante. Porque você foi sequenciando os vetores. O vetor A termina aqui, coloquei o B. O B terminou nesse ponto, coloquei o C. O C terminou aqui, eu coloquei o D, e assim por diante. Liguei o início do primeiro ao final do último. E foi assim que aconteceu, a regra do polígono. A vantagem da regra do polígono, então, é que eu consigo sequenciar, saber a resultante de quantos vetores eu quiser. Então, A mais B mais C mais D mais E é igual ao vetor R.